Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, a primeira sexta do ano. Sextou! Vamos juntos falar sobre a nossa paixão, que é o Vasco da Gama, falar de premiação do campeonato estadual. Hora dos Crias, uma temporada para apostar nos valores feitos em São Januário. Então vamos debater tudo isso e muito mais agora. Peço a você o seu like, não esqueça, é super importante para o nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo e se inscreve se você é novo, ainda não está inscrito no Fanático Vascaíno, que eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano super especial para nós vascaínos. Bom, começar falando sobre valores, né? Premiação do campeonato estadual, algo que não vinha acontecendo nos últimos anos. A Ferge, de forma inacreditável, não repassava, não tinha premiações, né? Apenas a questão do direito de transmissão e tal, mas não tinha premiação em dinheiro, né? Em espécie para os clubes participantes. O Vasco, na primeira fase, fatura 6 milhões e 600, mesma cota de Fluminense e Botafogo. O Flamengo 10 milhões, já era um acordo de televisão antigo que se mantém, o Flamengo recebendo a maior fatia do bolo, o Vasco recebendo 6 milhões e 600. Quem for o campeão da Taça Guanabara fatura R$1 milhão. Avançou para as quartas de final, mais 1 milhão. Chegou à semifinal, bota 5 milhões e meio no bolso. Finalista, bota mais 5 milhões. Bateu o campeão, mais 5. Ou seja, o time campeão estadual, partindo do pressuposto que seja o Vasco, 6.600 na primeira fase, 1 milhão na quartas de final, 7.600. Bota mais 5 milhões e 400 ou 5 milhões e 500 mil reais. Então a gente já está falando de uma conta de 13.100. Bate campeão, finalista e campeão, 23.100. Então arredondando 23 milhões. É o que vale o título hoje de campeão estadual. Nada mal. Para uma competição que não pagava nada, realmente não estou nem comparando a São Paulo, porque São Paulo ultrapassa esses valores, né? Mas vamos olhar o nosso quintal, né? Nada mal, efetivamente. Bom, vamos falar, a preparação começa hoje, reapresentação de parte do grupo do Vasco. O Vasco não divulgou os jogadores que vão se reapresentar hoje no CT Moacir Barbosa, mas os principais atletas não vão se apresentar hoje. A tendência é que seja todo mundo só na segunda-feira, mas o técnico Fernando Diniz começa a trabalhar a equipe para a estreia diante do Maricá, dia 15. Jogo que será realizado em São Januário. E o Vasco hoje tem pela frente, torcedor, 4 competições. Essa temporada reserva campeonato estadual. Fiz até um vídeo sobre isso ontem, mas repito aqui. Estadual começando dia 15 contra o Maricá. Depois o brasileiro iniciando dia 28 contra a equipe do Mirassol. Dia 19 de março tem o sorteio da Sul-Americana para estreia na fase de grupo dia 7 de abril. E a Copa do Brasil, dia 22 de abril, quinta fase, que é quando o Vasco inicia a sua caminhada rumo ao segundo título, né? A brigar forte por essa competição. E essa temporada, ela tem acho que um detalhe que chama muito a atenção, porque na temporada anterior, 2 jogadores formados em casa, que é um DNA do Vasco, né? É normal, o Vasco sempre criou grandes atletas. A gente pode pegar lá atrás, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Carlos Germano, Giovani, Mazinho, Bismarck, William, Sorato, dentre tantos outros que eu vou citar aqui. Felipe Coutinho, mais recente, Alex Teixeira, enfim. E agora a gente tem 2 jogadores, 3, né? O mais rodado, que é o Coutinho, está voltando para casa, o contrato termina no meio do ano. A discussão vai começar nesse primeiro semestre para saber se ele fica ou não, se ele renova ou não. A tendência é que sim, e encerra a carreira com a camisa do Vasco. Mas esse não é o ponto que eu quero discutir. O nosso DNA sempre foi olhar para a base, olhar para quem vem de baixo e buscar para dar qualidade ao nosso elenco. E hoje, dos 3 titulares que vieram da base, Coutinho já é consolidado, já tem uma carreira internacional de Copa do Mundo, mas 2 outros têm uma temporada 2026 desafiadora.
Falo do volante Barros e do atacante Ryan. Propósitos parecidos, mas com valores bem diferentes. Volante Barros rodou, foi emprestado de novo, aí se destacou no América Mineiro, despertou o interesse do Cruzeiro. O Vasco, quando o Admar Lopes chegou com o Felipe e o Diniz, não, vamos trazer esse garoto de volta, tal, veio e a gente já viu explodir como titular absoluto do lado do Thiago Mendes na proteção da zaga. Um jogador que se destaca, um jogador que tem muito potencial, que o Luizinho Quintanilha, que é integrante da comissão técnica do Vasco, vem conversando diariamente com ele, tem tido boas conversas para elevar o nível e potencializar o dom dele. Ele é muito bom jogador e é um jogador de futuro e, quem sabe, um ativo que o Vasco consiga, ali na frente, faturar uma boa grana, como o Vasco já fez em outros inúmeros casos. Mas a temporada 2026 ela é desafiadora para o Ryan. Ryan deixa de ser promessa a partir desse ano. Deixa de ser a surpresa. Ele foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Vários clubes já sondaram. Alguns já até vieram olhar de perto. Já acompanham o garoto da base. Atacante forte, veloz, canhoto, elogiado por Cafu, Adriano, Edmundo. Grandes jogadores que jogaram na Europa, que jogaram Copa do Mundo, conhecem muito bem o mercado internacional. O Vasco se protegeu, renovou o contrato desse atleta por em duas oportunidades no ano passado e hoje a multa é de 80 milhões de dólares. Bom, Fábio, então ele vai ficar no Vasco até o final da carreira? Seria um sonho, mas não é possível. A janela do meio do ano vai ser a janela que provavelmente a gente vai perder o Ryan. Mas não vai perder por duas conversas. O cara vem aqui, o clube vai pagar 10 milhões de dólares. Inúmeros jogadores saíram assim. Não vou comparar o talento, mas Thales Magno foi assim, Gabriel Peck, os mais recentes, assim, Paulinho assim. Ryan não. Ryan é jogador que vai sair na casa de 40 milhões para cima. Por quê? Valorizou na temporada passada, foi destaque, fez gol pra caramba, é peça fundamental e ainda é novo, tem apenas 19 anos. No meio do ano vai completar 20, o mercado ainda absorve. Você já imaginou se ele começa a performar bem e vai para a Copa do Mundo? Aí esses 40 milhões que eu falei, pode botar já 55 a 60 milhões. Claro que esses 40 não vão ser só 40, tem metas e tal, mas sai por 40. 40 milhões de euros, a gente está falando aproximadamente 245, quase 250 milhões de reais. Ah não, Fábio, tem que vender pelos 80. Torcedor, não se engane. A multa, ela é uma proteção ao clube. Ela não significa que o jogador vai sair por esse valor, mas é uma proteção. Agora, no atual cenário em que as contas começam a ficar equacionadas e equilibradas, com um fluxo de pagamento, com novas receitas, novos recursos pintando, ninguém vai tirar o Ryan com duas conversas. Duas mariolas tiram o Ryan. Não. Vai ter que botar caixas e caixas e caixas e caixas de dinheiro. É muito dinheiro. Falei 40 milhões de euros. Pelo menos a metade da multa é o que o Vasco começa uma negociação. E está certo, porque é um valor de uma promessa que esse ano vai ter que se comprovar. Porque agora é o ano do Cria, não só dele, do Barros também. E claro, do Felipe Coutinho. Por que não? Ainda tem lenha para queimar. O Fábio, que chegou na base do Vasco, renovou ontem com o Fluminense, 45 anos, mais 2 anos de contrato jogando em alto nível. Por que não esperar o Coutinho jogando em alto nível? Não dá para esperar o Felipe Coutinho brilhando com a camisa do Vasco no futebol brasileiro? Por que não? Talento ele tem de sobra. Fisicamente, vai fazer pré-temporada. Mentalmente, confiante. Total apoio do técnico da torcida. Por que não brilhar? Aliás, por que não os 3 crias não podem brilhar nessa temporada? É o DNA do Vasco. Um grande abraço. Mais tarde não tem na conta KTO, o Rei tá viajando, mas eu vou fazer um novo vídeo às 6 da tarde para você que acompanha o Fanático Vascaíno. Se inscrevem, dá aquela moral. Se tiver a função hype o vídeo aí pro pai. Tamo juntos. Excelente 2026 e vambora, vamos juntos ao seu lado, que é um fanático vascaíno. Tchau, tchau.